Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós, depois de um certo tempo de tanta correria da vida, né, fazendo curso, faculdade, entre outros, nós não tivemos tempo de fazer gravações, mas hoje nós tiramos o final de semana aí para pegar alguns temas e destrinchar alguns assuntos que são pertinentes a vocês que são os nossos inscritos. Então, desde já eu quero agradecer a vocês que são inscritos e os novos inscritos e aqueles também que habitualmente venham até o nosso canal para nos assistir. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Então, hoje, minha esposa Ma Oliver e nós iremos fazer uma análise sobre uma live que foi feita no canal do Bruno Diedrix, Fora da Caixa. Desde já, eu indico a vocês a irem no canal do Bruno para assistir essa live completa. Essa live foi com o cooperador Marcos do Real, né? Ele é um cooperador da Baixada Santista. Ele está passando um processo referente à parte do cargo dele, ministerial. Mas enfim, ele tem o canal dele, que é Simplificando o Evangelho. Então, nós vamos deixar aqui na descrição o link da live completa para que vocês possam assistir, tá? Então, eu separei aqui para vocês alguns pontos que eu achei muito pertinente para conversar com vocês sobre essa live. Então, nós vamos colocar aqui 5 áudios para que nós possamos tecer os nossos comentários, ok? Vamos lá? Bom, vamos para o primeiro áudio. Nós vivemos intensamente essa parte espiritual durante todo esse tempo. E qual foi a sua vivência assim? Vamos lá, né? Você está, deixa eu dar te ajudar. Vou tirar uns nortes aqui para você se localizando. Então você conheceu, você é nascido na congregação, você, como diz o ditado, né, nascido na graça. E aí, como é que foi essa sua experiência para cooperador? O que você já viveu lá dentro? A gente tô falando dos bons pontos, tá? Se eu quiser te perguntar dos bons pontos, eu te pergunto, mas vamos lá, vamos ser justos, né? A gente precisa sempre ser justo, Marco. Entendeu? Quando eu falo aqui que às vezes eu critico a CCB, eu critico os pontos ruins, mas não quer dizer que na CCB não existem pontos bons, existem coisas maravilhosas. Provavelmente você já viu coisas maravilhosas. Vamos começar você falando das coisas maravilhosas que você viu lá dentro, da sua experiência maravilhosa, né? Ótimo. Para começar, né, essa vivência pessoal com Deus e declarar que a congregação, os irmãos, a irmandade da congregação é um povo realmente especial. Eu fui feliz. Bom, vamos lá. Então esse primeiro áudio aqui eu retirei ali 1 minuto e 19 segundos, né? Então ele fala que ele foi feliz. A pergunta do Bruno foi muito clara. A pergunta do Bruno foi as suas experiências dentro da congregação, experiências boas dentro da congregação. E ele diz claramente que ele foi muito feliz. Ele era e é ainda cooperador da congregação cristã no Brasil. Mas ele já fala até no passado, eu fui feliz. Porque ele sabe que, né, infelizmente, a volta dele vai ser difícil. A volta dele é difícil. Eu quero só deixar um adendo aqui, que eu fiz um comentário no canal do Bruno, e eu coloquei lá, na verdade não foi nenhum comentário, eu só coloquei lá, ao 16º minuto ele solta essa frase. Eu tinha separado já esse conteúdo, né? E não foi nenhuma crítica, enfim, eu só separei aquilo ali, né? Uma dúvida. E por quê? Porque segundo a minha análise, quando ele fala que o povo da congregação é um povo especial, segundo a minha avaliação, dá-se a entender que os demais povos não são. Então, segundo a minha reflexão, né? Pareceu ser uma coisa exclusivista, uma coisa realmente de povo separado por Deus. Foi isso que deu a se entender, né? É aquele especial zeloso de boas obras. O povo da congregação normalmente é assim. Entende? Então, eu só vou colocar rapidamente aqui a resposta do irmão Marcos, com muito respeito, inclusive, ele foi muito respeitoso, e eu até parabenizo ele pela dignidade que ele teve de esclarecer esses pontos na live, e também por responder a nós aqui no canal com muito respeito. Ele colocou assim: sim, Michel,
Como você e sua família, sei que vocês têm um anjo do vosso lado, que é o nosso filho, que é especial. O admiro muito. Muito obrigado, meu Marcos. Eu também o admiro muito. Só tem filhos especiais, pais especiais. Entenda, minha expressão não foi exclusivista, mas foi a manifestação de agradecimento por muitos anos de carinho fraternal. Hoje, quando passo pela rua, muitas vezes sou impulsionado a dizer essas palavras: você é especial. Há pessoas que nunca vi antes. Aí ele coloca: fique com Deus, no final. E aí eu respondi a ele também: meu Marcos do Real, parabéns, meu Marcos. Obrigado pelo esclarecimento e reforço meus parabéns pela coragem que o irmão teve em esclarecer tais fatos à Irmandade. Pelos esclarecimentos da live, né? Foi uma riqueza de informação muito importante e interessante ali. E ele me respondeu com muito zelo nas palavras. Ele colocou: amém, estamos juntos pela vida eterna. Já falei que admiro muito o seu trabalho. Abração, fica com Deus. Então, um forte abraço aí ao irmão Marcos do Real, a todos os inscritos do canal dele, tá? Eu o admiro, respeito as opiniões dele. Obviamente que nós temos algumas divergências ali em âmbito de reflexões, mas isso tudo, ele pensa no bem do próximo, eu também penso no bem do próximo. É a mesma linhagem. Isso é bom, né? Isso é bom que cada um tenha a sua visão, a sua análise, a sua reflexão sobre o mesmo assunto, porque assim vocês vão vendo diferentes visões, diferentes olhares para a mesma situação, e assim vocês chegarem à sua própria opinião sobre aquele assunto. Marcelo, verdade, deixa eu falar. Não se torna um monopólio, não tem um monopólio. Inclusive Verdade. Eu e o Michel, nós muitas das vezes diverge, e isso é bom, porque quando a gente começa a divergir nos assuntos, começa um questionar o outro, um ser crítico com o outro nas palavras, nas opiniões, isso faz com que a gente, é como uma massa de bolo, você vai batendo, ela cresce e dobra e o bolo fica melhor ainda. Então quando a gente traz para vocês aqui a reflexão no canal, a gente já discutiu muito o assunto, a gente já conversou muito, já divergimos um do outro e chegamos no denominador comum, né? Isso é muito bom. E para vocês ter visões, análises do Bruno, do Josafá, do Ricardo Ada, do Marcos do Vila Real, nossa, aqui, isso é muito bom, que vocês vão vendo os diferentes olhares para a mesma situação. E aí vocês chegam ali à opinião de vocês com base em todas as opiniões que foi dada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, como se eu estivesse te entrevistando. O povo da congregação, segundo a sua opinião, ele é um povo especial? Bom, para mim é como o irmão Marcos mesmo falou, que ele muitas das vezes encontra pessoas na rua e ele é impulsionado a dizer até mesmo para aquelas pessoas que ele não conhece que ela é uma pessoa especial. Eu também vejo desta forma. Cada um é especial da sua forma. Às vezes a gente olha para alguém, mas não vê naquela pessoa nada que nos interessa, mas às vezes ela é uma pessoa muito importante para alguém da família dela. Às vezes é ela que sustenta a sua casa, às vezes ela é a provedora do alimento ali, ou então ela é a pessoa para-raio ali da família para resolver os problemas. Então eu acho que cada um tem a sua importância dentro do seu núcleo familiar. Então, muitas das vezes a gente olha para uma pessoa, não vê importância nela, mas às vezes ela é muito importante para outras. Então, aí eu vou me aprofundar um pouco na pergunta. Por exemplo, o povo da congregação, você falou assim que tem as suas particularidades e se torna, em alguns quesitos, especial. Por exemplo, os líderes da congregação, quando eles chegam na congregação do Brasil e vê aquele tanto de gente ali na rua, passando fome, comida, escassez, enfim, desemprego, eles construindo o templo. Pergunto eu para você, mediante a isso que nós estamos observando de exemplos do ministério de anos e anos, você acha que eles são um bom exemplo para a Irmandade? Com certeza não. Com certeza eu não tomo eles como exemplo nem para mim mesma.
Eu não tenho eles como exemplo, não vejo neles exemplo de cristão, eu não vejo neles atitudes de cristão, porque ser cristão, gente, é diferente de ser crente. Crente é alguém que crê em alguma coisa. Se você crê em um santo, você é devoto daquele santo. Se você não crê em nada, em ninguém, nem em Deus, você é um ateu. Até o ateu, ele não deixa de ser um crente, porque ele é uma pessoa que crê que não existe tal coisa. Ele crê nele. Então, ele crê nele. Então, assim, quando você fala assim, fulano é crente, crente qualquer um pode ser, porque cada um acredita em uma coisa diferente. Agora, ser cristão, para mim, aí é que faz toda a diferença, porque você vê nas atitudes, você vê no comportamento, você vê no dia a dia que ele age como Cristo. Ele divide o pão, ele procura dar amor para as pessoas, ele procura ser compreensivo, ele é uma pessoa de paz. Mesmo quando a opinião dele é forte, mesmo assim, ainda ele é de paz. E a gente vê isso, por exemplo, no irmão Marcos, que era uma pessoa que tinha ali um cargo na CCB, ele está ali, vamos dizer assim, afastado do seu ministério, mas ele não fugiu das perguntas, não fugiu da live. As pessoas que questionaram alguma coisa ali nos comentários, ele respondeu, bem diferente das atitudes dos anciões do Braz, a qual a gente faz aqui as críticas, a gente pergunta, a gente questiona e não vem nenhum aqui nos responder. Nenhum vem aqui nos responder. Por quê? Primeiro, não tem conhecimento aprofundado bíblico para poder dizer que, estou te rebatendo, na palavra está escrito assim. Eles não têm isso. E também porque vem as questões que acontecem lá, que é visível para todo mundo, que é esse tratamento que eles dão para aquelas pessoas que estão ali ao redor do Braz. Aí você chega ali no Braz, uma igreja tão linda, Deus está nesse lugar. Como que Deus pode estar naquele lugar se ao redor tem aquele monte de gente passando fome, mendigando e ninguém ajuda? Exatamente. Aí ele fala assim, mas a igreja tem a obrigação de dar de comida para todo mundo? Não, mas deveria ser exemplo. Entendeu? Porque se a igreja começasse a fazer alguma coisa pelas pessoas que estão ali ao redor, aquilo seria exemplo, não só para as pessoas que moram naquele bairro, que moram ali ao redor da igreja, como serviria para o mundo inteiro, né? Serviria de exemplo para todo mundo, e a gente não vê isso. Então, para mim, os líderes da congregação não são exemplo. E quando o irmão Marcos ele fala sobre pessoas, que as pessoas da congregação são pessoas especiais, eu acredito que ele fala isso com base no tratamento que ele sempre recebeu das pessoas, porque nós sabemos que todo o ministério dentro da CCB, ele é muito bem tratado. Aonde ele chega, as pessoas têm respeito, trata com educação. Inclusive eles são chamados de anjos pelos tópicos de ensinamento. As pessoas medem as palavras para falar com o ministério, coisa que as pessoas não agem junto com as outras que sentam no banco junto com elas. Então, com base na minha vivência, eu discordaria do irmão Marcos. Mas, com base na vivência dele, eu entendo. Porque ele foi muito bem tratado, porque ele era do ministério. Se ele fosse uma pessoa de banco, como eu, Michel, como muitos aqui fomos, com certeza a experiência de vida dele teria sido outra com a CCB. Então, eu discordo nisso, que o povo da CCB não é um povo especial. Existem sim pessoas lá dentro especiais. Algumas pessoas sim, isso. Existe sim, existe muita gente boa. E é por conta dessas pessoas que nós estamos aqui. Estamos aqui trazendo a verdade, esclarecimentos, debatendo, criticando, mostrando a verdade, para que essas pessoas que a gente acredita e sabe e conhece que são pessoas boas, tenham a oportunidade de um dia se ver livre daquele lugar. Se ver livre dessas leis que eles impõem para as pessoas, que eles fazem as pessoas acreditar que aquilo vai fazer elas entrar no céu, mas na verdade é uma forma de segurar elas dentro da igreja e assim usar delas para o trabalho que eles não querem fazer, usar delas para poder angariar coletas, porque, gente, se o povo da congregação
a partir de hoje, começasse a falar assim, ó, eu vou ficar 30 dias sem dar nenhuma coleta, vocês iam ver a diferença que ia dar na congregação. Na verdade já está dando, né? O próprio ancião da congregação, o presidente, ele veio a público, ele soltou essa narrativa falando que já se perdeu 40% da coleta, e agora eles estão chamando Luiz de Viçosa para pregar na igreja pedindo para as pessoas voltarem. E vocês podem observar as palavras que estão sendo pregadas nas igrejas, que estão sendo postadas no YouTube. Todas essas palavras estão falando, colocando medo nas pessoas para elas não saírem, entendeu? E chamando as pessoas de volta. Mas lá atrás, o ancião lá, ele falou assim, não está contente aqui? Pode procurar o seu manequim em outro lugar. E por que estão chamando Luiz de Viçosa? Porque é um dos poucos do ministério que a gente vê que domina um pouco. Domina um pouco, porque tem coisas ali que eu acredito que ele saiba a interpretação real daquilo, mas ele passa de uma forma meio que distorcida para a Irmandade, para continuar corroborando com a narrativa dos demais irmãos. Mas ele é um dos poucos que a gente vê que domina mesmo o assunto Bíblia, sabe, o conhecimento bíblico. Então é por isso que eles chamam ele. Eu passei 25 anos dentro da congregação numa ignorância, onde sem conhecimento bíblico nenhum, eu foi me repassado que nós somos judeus espirituais. Isso não existe, nós somos gentios. Nem espiritual e nem material, né? Nós somos gentios e a pregação do evangelho para nós surgiu em Paulo a partir de aos romanos. Entende? Então, são pequenos detalhes que nós temos que analisar. Então, com todo respeito ao irmão Marcos, eu entendo que, por exemplo, ele deu essa resposta, né? E segundo a visão dele, a ótica dele como cooperador, ele foi muito bem respeitado pela Irmandade. Mas talvez, se ele estivesse do lado de cá, como mero espectador de banco, talvez o pensamento dele seria outro. Talvez até o público dele no canal do YouTube seria bem menor. E entende? Eu quero também deixar meu agradecimento aqui ao irmão Marcos. Eu falo para você, irmão Marcos, não é demagogia. Eu assisto de vez em quando seus vídeos, não sempre, porque eu procuro, assim, também não ficar muito nesse campo, assim, de ficar assistindo só vídeo, sabe? Mas eu assisto, sim, de vez em quando o seu canal, assim como assisto do Bruno, de outras pessoas. E eu agradeço que você tenha nós como pessoas especiais por conta do nosso filho. Mas eu falo pra você, todos nós que somos pais e mães, independente se o filho tem saúde, se é um filho deficiente, todos nós somos especiais. Deus deu pra nós anjos. Na verdade, segundo a lei, eles falam de bens duráveis e bens não duráveis. Isso, inclusive, foi eu conversando com um rapaz que ele é formado, né, em lei, ele é formado ali na questão de direito. Inclusive ele trabalha no fórum aqui de São Paulo, e ele estava falando para mim. Ele falou assim: Marcela, você sabe qual é a diferença entre bens duráveis e não duráveis? Aí eu imaginei, bens duráveis seria uma casa, seria um automóvel, e bens não duráveis seria o dinheiro, que se você gastar ele não dura, né? Ele falou assim: não, bens duráveis são os filhos. Quando pega e fala assim, olha, vamos repartir bens duráveis e não duráveis. Os bens não duráveis são o carro, a casa, o dinheiro, os bens que a família tem. E os bens duráveis os filhos. Olha que coisa. Então todos nós que somos pais e mães, nós temos uma bênção de Deus, que é um bem durável, que é os nossos filhos. Independente dele ser deficiente ou não, dele ter saúde ou não, dele ser aquele menino bonzinho ou de ser aquele menininho danadinho, todos nós somos abençoados e somos especiais. Mas eu agradeço, irmão, por ter essa visão de nós, né, da nossa família, e eu agradeço muito e sinta-se recíproco o meu carinho pelo irmão também, pelo canal do irmão e pelo seu trabalho. Isso aí. Agora nós vamos passar para o segundo áudio, porque a coisa ela vai apertando, né? São 5 áudios, nós estamos agora no segundo áudio. Vamos lá. Obrigado por responder. Eu gostaria de responder. Eu gostaria que você... Eu quero só colocar um adendo, porque nessa hora aqui,
em alguns, salvo que em 2 ou 3 áudios, o microfone do Bruno estava com algum problema. Estava com mau contato, né? Estava com mau contato, mas aí no que for faltando aqui a gente vai decifrando para vocês. Se respondesse, não é que você vai faltar com a verdade, não é isso, mas assim, se é para dizer que ali, da sua maneira, foi a revelação do Espírito Santo, que seja. Não importa o que eu penso. Entendeu? Não importa o que as pessoas pensam. Eu quero saber a sua resposta a esta. Isso. Não, eu respondo com todo prazer. Então, é o Fábio, né? Fábio e família. Então, Fábio, e todos que estão nos ouvindo, existe sim a revelação do Espírito Santo, mas nós percebemos que já há muitos anos existe um movimento para a padronização da pregação. O que acontece? Então, esse áudio aqui foi uma pergunta que foi feita durante a live, que acho que a pessoa quis perguntar se a palavra dentro da CCB é revelada realmente pelo Espírito Santo. Foi aos 22 minutos essa fala, tá? Eu peço que vocês depois vá até o canal do irmão Bruno, o canal Fora da Caixa, e vocês assistam essa live. É importante vocês verem lá na íntegra certinho. Aqui a gente só está colocando os trechos para que vocês entendam de que parte que a gente está falando. E ele fala que, ele começa a responder, né, que tem sim a revelação, e eu acredito que tenha, porque tem muita coisa que a gente já ouviu dentro da igreja, da congregação, que cumpriu, e a gente crê que foi Deus que revelou ali na palavra. Mas é como o irmão Marcos mesmo falou, há-se um movimento para padronizar a pregação, isso é, está deixando de ser uma palavra pregada pelo Espírito Santo para ser uma palavra pregada dentro dos padrões estabelecidos pelos anciões mais velhos da CCB. Então, isso é uma coisa muito preocupante, gente, porque a partir do momento que você vai na igreja e você chega lá, você está acreditando que na hora da palavra, quem vai falar com você é Deus, é o Espírito Santo. Mas ali o cara começa a pregar uma palavra e você vai absorver aquilo ali, mas muitas das vezes aquilo que você está absorvendo já foi uma coisa conversada, já foi uma coisa padronizada por eles, já foi uma coisa escolhida a dedo o que seria falado ou não falado. Então isso é muito preocupante. Por quê? Porque a partir daquilo ali, daquela palavra, muitas pessoas vão deixar de tomar decisões, outras vão tomar decisões, muitas pessoas vão deixar de fazer coisas, outras vão fazer coisas a partir daquela palavra. Exatamente. E aonde as pessoas estão acreditando que é o Espírito Santo de Deus que está falando, mas na verdade é uma padronização ali, é uma coisa, entre aspas, já estudada, sabe? É como um discurso, já está pronto, já está programado o que vai ser dito. Então, tomem cuidado, vocês que ainda congregam na CCB, tomem cuidado com isso, porque vocês podem tomar decisões na vida de vocês se baseando em uma palavra que não é Deus que está falando ali, que não é o Espírito Santo de Deus que está usando dele, mas sim são palavras pregadas por eles, palavras que eles julgam ser as melhores a ser falada para o povo. Então vocês tomem muito cuidado, porque a vida de vocês depende daquilo ali. Vocês que seguem a CCB fielmente, vocês andam pela palavra. Então a vida de vocês depende daquilo ali. Eu tenho um pensamento um pouco diferente do pensamento da minha esposa a respeito muito ao entendimento dela. O meu pensamento é o seguinte, que as Sagradas Escrituras, não a Bíblia ela foi repassada aí de mãos em mãos e ela foi reavaliada, revista. Foi um padre que trouxe a interpretação, né, a tradução dele. Isso. E várias dessas traduções já foram encontrados diversos erros, como por exemplo o nome diabo, por exemplo, que foi deixado pela Igreja Católica. O nome diabo nada mais é do que um opositor. Então, se eu me oponho a ela, então na Bíblia
é chamado de diabo. Segundo a Bíblia, você é o diabo. É o diabo, é o opositor. Entendeu? Se eu acuso uma pessoa, eu sou o Satanás. Sim. É o acusador. Então, isso na Bíblia não foi traduzido. Então nós temos que ter a mente de Cristo ativada em nós para a gente entender que tudo nas Sagradas Escrituras já é completo para nós. Que nós não precisamos mais de voz de homem para nos regrar. E que a cruz, a morte em cruz, ela já nos trouxe tudo já cumprido. Quando Jesus ele falou, tetelestai, está tudo consumado, ali ele já deixou claro que para ele a obra estava toda consumada. Então ali houve perdão para os judeus referente aos pecados. O nome pecado era transgressão de lei de Moisés. E se nós lemos ali aos Romanos 9, 10 e 11, nós vamos entender o enxerto que foi feito dos gentios que somos nós nessa videira, nessa oliveira. Então, quando nós temos a mente de Cristo, a gente analisa e passa a ter o entendimento que nós não precisamos mais de figuras que os homens expõem para nós, obras de homens, práticas humanas, sacrifícios humanos. A gente não precisa de mais nada disso. Nós precisamos apenas escolher, sim, o fruto do Espírito para que nós possamos viver bem. Então, esse fruto, o que seria esse fruto? O amor, a piedade, a caridade, tudo que é para o nosso próximo. Tudo que é para o nosso próximo. Aí tem alguns religiosos que eles vão falar assim, aonde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus estava falando sobre perdão. Naquele contexto era sobre perdão. Não era sobre reunir-se e fazer igreja. Era sobre perdão. Então, o que Jesus queria falar muito era sobre isso. A nossa ligação entre eu e o meu próximo. O elo, né? O elo de ligação entre você e Deus simplesmente é você e o teu próximo. Ama o teu próximo, que Deus, ele está sempre te amando. Na cruz, ele já te amou. Ele já enviou o perdão para você. Tá? Então, o que é essa questão dessa padronização? Aí eu quero entrar um pouco mais no ramo empresarial. Essa questão dessa padronização que o Marcos do Real ele fala, na narrativa dele ele fala sobre igrejas que estão lotando. Né? Então, para a igreja não lotar, o que eles fazem? Eles colocam uma padronização na pregação para que você, a mesma palavra que você vá procurar numa igreja, você encontre também naquela outra, e naquela outra é a mesma. Entende? E aí você não tem aquela preferência, vou congregar em tal lugar porque o irmão lá ele prega mais aberto, mais rasgado, como costuma se dizer dentro da igreja, né? Então você não vai ter mais isso, porque a mesma coisa que vai ser pregada lá, vai ser pregada aqui, vai ser pregada ali. Então para você já não vai ter mais aquela preferência de lugares. Qualquer lugar para você será lugar, né? Então quando se fala em padronização é isso, até porque nós aqui no nosso trabalho tem mostrado muito isso, que eles são muito incoerentes entre eles mesmos. Uma hora eles pregam a favor, outra hora eles pregam contra. Às vezes um prega uma coisa hoje a favor, o outro no outro dia prega contra. Na mesma palavra. E aí é que entra a divergência, porque a gente pensa assim, poxa, mas se aquela palavra está sendo pregada pelo Espírito Santo de Deus, como que o Espírito Santo de Deus hoje fala uma coisa e amanhã já muda de opinião? Então, a gente traz para vocês esse choque que acontece entre eles mesmos. Por quê? Porque se vocês lerem o estatuto, não sei se eles mudaram, né? Porque eles costumam fazer as coisas assim, às caladas da noite, né? Parece até o Congresso. E aí o que acontece? Eles pegam e mudam as coisas sem a gente saber. Mas lá no estatuto diz que cada um pregava segundo a sua ideologia, segundo o seu entendimento. Então é por isso que você ia numa igreja, tinha uma pregação totalmente diferente da outra. E não tinha aquela unidade entre as pregações. E agora eles estão tentando fazer essa padronização. Para quê? Para que os críticos não tenham mais o que falar que o Espírito Santo está divergindo com o outro. Entendeu? E aí eles vão começar a entrar numa padronização, vão começar a pregar tudo numa linhagem só,
aí vocês vão acreditar que é o Espírito Santo de Deus que está usando. Por quê? Porque não vai ter mais divergência. Não vai ter mais contradição entre eles. Mas não é. É só uma padronização. Inclusive, no ramo administrativo empresarial, nós temos o conceito de franchise, que é o sistema de franquia, né? No sistema de franquia, é tudo padronizado. Então, o dono daquela determinada franquia que investiu o seu capital ali, ele vai tirar um dia no mês, ou a cada trimestre, semestre, para ir até o dono da marca. Não a filial, como fala? A matriz. A matriz. Ele vai até a matriz para colher informações das mudanças, atualizações, alterações, para que ele possa empregar dentro da sua franquia. E manter a padronização. E manter. Por quê? Porque eles falam o seguinte, que aquela lojinha lá do bairro, ela tem que dar uma rentabilidade da mesma forma que a lojinha lá do centro. Entendeu? Por quê? Porque é feito todo um mapeamento de quantidade de pessoas que moram ali, renda per capita, é feito toda o PIB, é feito toda uma análise para você implantar uma empresa, um comércio dentro daquela localidade. E a congregação, ela não foge desse parâmetro. Antes dela estabelecer um elo de ligação entre a marca dela, CCB, e aquela cidade, eles vão avaliar um todo, se a cidade ela é ponto turístico, se ela é muito visitada, enfim, qual o tipo de população que tem ali, se são mais idosos, porque normalmente os mais idosos eles têm a propensão de procurar uma igreja mais do que um jovem. Então, essas coisas, os grandes empresários lá dentro, eles sabem disso. Eles sabem como avaliar essas coisas. Então a congregação ela tem um marketing muito perfeito. Tanto que nós podemos ver nas pregações aí que o Marçola erra num dia, ele fala que Jesus não entrou no reino, ele não se explica, na verdade não pede perdão, e logo em seguida ele começa a trazer Luiz de Viçosa para tentar mudar a narrativa dele. Para vocês verem que o marketing da congregação é este, é hipnótico, é um marketing onde ele vai te deixar dentro de um redemoinho. Então essa questão do pregador, o pregador A, ele prega dentro de revelações e visões, e o pregador B, ele prega dentro da Bíblia. Então isso, a gente puxa esse contexto dentro do tópico de ensinamento que eles fizeram de uma calada da noite, onde eles falam que inúmeros pregadores fizeram pacto com o demônio. Esses pregadores que eles falam que fizeram pacto com o demônio, que são pessoas que têm uma vaidade, que são pessoas que usufruem da pregação para seduzir a irmandade, então leva-se a crer, como eles querem padronizar, leva-se a crer que são essas pessoas que pregam revelações e visões. Porque o próprio irmão Marcos, na live que ele fala que ele sofreu perseguição lá dentro, por conta da igreja estar lotada e por conta do perfil de pregação que ele prega. E entende? A gente já vê também que há um ciúmes entre eles, né? Porque eu acho assim, eu ficaria feliz de ver que a igreja está cheia, que as pessoas estão procurando servir a Deus, estão procurando Deus. Mas eles não ficam felizes com isso. Por quê? Porque não é a igreja deles que está lotada. Não é o culto que eles atendem que está lotado. Então a gente vê que aí entra o que? Um ego, entra uma vaidade de homem mesmo, de ver o culto daquele ali sempre lotado e o culto dele é sempre aqueles gatos pingados, né? Então, essa padronização também, até para equilibrar esse ciúminho entre eles, né? Então a gente vê que tudo ali, na verdade, acaba rodando em torno do seu umbigo. Não é em torno de salvação da irmandade. Eles não estão preocupados se você vai se salvar ou não. Eles estão preocupados com o umbigo deles. Essas reuniões que eles fazem com o seu dinheiro, porque você dá dinheiro na coleta para bancar essas reuniões. Essas reuniões nada mais é do que uma forma que eles se reúnem para colher informações lá do clero, lá em cima, que são os presidentes, os líderes, né? Para que as pessoas do bairro possam ter
a mesma fala do cara lá em cima. E, entende? Inclusive, essa questão da padronização, uma coisa que o irmão Marcos até de uma forma me tirou uma dúvida que eu tinha. Porque eu sempre pensava assim, poxa, eu acredito que tenha pessoas dentro da CCB que eram sim usadas por Deus. Inclusive eu tinha pregadores assim que eu tinha pensamento de repente, o dia que me desse vontade eu ir lá assistir um culto dele. Porque eu acredito que ele é uma pessoa que se deixa se usar por Deus mesmo, pelo Espírito Santo. Só que agora, com ele falando sobre essa padronização, ele respondeu uma dúvida que eu tinha. Porque eu sempre pensava assim, se eu for lá, eu acredito ou não acredito no que for falado? Não que eu fosse congregar, mas eu sou livre, eu vou na igreja se eu quiser. A igreja está lá de porta aberta, entra quem quiser. Então se eu quiser hoje na Bola de Neve, na Universal, na Deus e Amor, eu vou onde eu quiser, sou uma pessoa livre. Então se eu quisesse também ir em um culto da congregação, eu também iria. Mas eu ficava pensando, se eu for, e aí, como é que eu faço? Eu acredito ou não acredito na narrativa que vai ser pregada? E aí com essa resposta do irmão Marcos, né? Perdão, o irmão Marcos, ele me respondeu essa dúvida. Então, se eles estão buscando essa padronização, então isso mostra que daqui para uns dias, até mesmo esses pregadores que se deixavam ser usados realmente pelo Espírito Santo de Deus, já não vai estar mais tão sendo usado assim. Por quê? Porque eles vão ter que pregar dentro de um padrão. E se eles seguem um padrão, já é uma coisa combinada, já é uma coisa estudada, já é uma coisa pré-programada. Então eu já descarto de vez a possibilidade até de um dia visitar qualquer outra congregação. A padronização nada mais é do que uma forma que a instituição, né, o CNPJ, os líderes, eles utilizam para quê? Para diminuir custos, entendeu? Então, assim, quanto menos custos eles tiverem e mais crédito eles tiverem, o que é crédito? É mais contribuição do fiel. Então, quanto mais contribuição do fiel ele tiver e menos custo eles tiverem de arcar, é melhor para eles. Por quê? Porque eles vão sobejar na vida particular deles. Um exemplo clássico. Uma igreja, todo mês, deposita 10 mil reais. Ela deposita 10 mil reais. Porque essa coleta ela não fica na local. 100% dessa coleta, vocês vão ouvir aqui o Marcos falando, 100% dessa coleta vai direto para o Brás, certo? Vamos supor que essa congregação, todos os meses, na parte fiscal, elas tenham um custo de débito de 2 mil reais, certo? Então você depositou 10, você pediu de volta 2, na verdade pediu de volta não, eles vão depositar para você porque eles sabem qual é o custo que você tem mensalmente. Você vai entregar lá para eles uma conta de água, eles vão receber a conta de água e vão falar assim, peraí, eu preciso depositar tanto, certo? Então vamos supor que todo o custo de débito daquela igreja é 2 mil reais. Os 8 mil reais excedente ficou para quem? Ficou para o Brás. Esses 8 mil reais vai servir para quê? Para custear a alimentação deles lá em cozinha industrial, farmácia para os anciães, eles têm seguro, os anciãos têm seguro, eles viajam de jatinho, eles têm gasolina que é pago pela Irmandade, eles viajam para a Europa pago por você. Eles fazem reuniões constantemente. E essas reuniões, todo o almoço, todos os amparatos ali, tudo é custeado por você. Então esses 8 mil dessa igrejinha vai ficar para eles. Ah, mas tem uma pendência aqui, uma pessoa, uma família que está passando fome. Esses 10 mil reais, eles foram depositados com o pensamento de ajudar alguém. Mas na verdade está ajudando eles lá em cima. Agora essa família que está passando uma situação aqui na minha igreja, eu tenho que entregar para eles os papéis, os formulários, porque eu fiz uma visita, um exemplo, toda uma comprovação. Então eu sou diácono, vou lá, faço uma visita com os irmãos da obra da piedade, verifico se esse irmão, quanto tempo que ele tem de batizado, se ele já teve algum problema com a doutrina da congregação, algo que denegrisse a imagem dele, diante dos cooperadores e anciães, verificaria, o testemunho no caso, verificaria se ele tem televisão, se ele tem cachorro, tem gato, porque isso tudo traz custo.
Entende? Então, assim, só vão suprir a necessidade daquela pessoa se ela estiver enquadrada dentro daquilo que eles querem. Entende? Então, em extrema pobreza, né? Extrema miséria, se a pessoa estiver realmente ali por um fio. Então eles só vão atender essas pessoas. Mas assim, isso vai sair da local. Aí a local depois que vai ter que fazer de novo um rateio ali entre a Irmandade, buscar coleta, é por isso de se falar tanto de coleta todos os cultos, para que eles possam suprir aí a necessidade da local. Com certeza. E nisso, quando eles negam para uma assistência para uma família, até que tenha criança pequena lá dentro, como foi aconteceu lá na Síria, que eles negaram assistência, passaram lá uma circular falando que iam suprir a necessidade, que era para ninguém depositar para o pessoal da Síria, sendo que tinham crianças comendo lixo lá. E aí eles falaram que iam ajudar e eles não ajudaram. E eles, o que eles falam? Eles falam assim, Deus não preparou, Deus não mandou, Deus não esclareceu, eles jogam tudo na culpa de Deus. Entende? Então como é que você... Como é que... Um exemplo, né? Você vai num restaurante, se você encontra um fio de cabelo dentro da comida, você vai diante do gerente e fala assim, eu não concordo com isso, eu não vou pagar. Agora, como é que você concorda com a congregação cristã no Brasil fazendo esse tipo de coisa para com os seus fiéis? Você concorda com isso. Então, num restaurante você não concorda, mas na congregação você concorda. E além de concordar, você concorda e financia todo esse trabalho. E financia, isso mesmo. Porque você está ali, é você que está financiando, é você que está sustentando essa pirâmide. Entenda, é isso que a gente gostaria que vocês entendessem. A congregação é uma pirâmide e quem sustenta essa pirâmide é vocês. Pegam vocês e façam um propósito de caráter, de moral com vocês mesmos, de dignidade, sabe? De pegar e falar assim, não, eu vou ficar 30 dias sem dar nenhuma coleta na igreja. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos deixar que Deus vai prover. Deus vai prover. Não vou dar. Eu vou deixar que Deus vai prover. Para vocês verem o que vai acontecer. O que vai acontecer é eles começar a bater em cima de coleta. É eles cobrar, é eles começar a ir atrás. Por quê? Porque eles dependem do dinheiro de vocês. Mas eles pregam para as pessoas um Deus rico. Mas é um Deus rico na hora da narrativa. Porque na hora de atender as pessoas que têm necessidade, aí já não é um Deus rico, né? Ele é um Deus segregativo. Ele atende um, não atende o outro. Aquele merece comer, o outro não merece. Então é isso que vocês têm que entender. Quem sustenta a congregação não é Deus, gente. Quem sustenta a congregação é vocês. É vocês que sustenta, que financia. Quem constrói a congregação? É os anciãos do Brasil. Não, é vocês que constroem. Quem é que reforma as congregações? É os irmãos da construção. Não, é vocês que reformam. Então é vocês que fazem. O poder está em vocês. O poder emana do povo. Ponham isso na cabeça de vocês. Tenham consciência disso. Entendeu? E cobrem. Vocês estão dando uma coleta? Cobrem que sejam atendidos os pobres. Que sejam atendidos todos. Não só meia dúzia. Todos sejam atendidos. Porque todos estão lá lavados no mesmo sangue, não está? Todos não estão lá obedecendo ao mesmo Deus? E por que que um é tratado de uma forma e outra de outra? Com certeza. Então vamos se atentar a isso, entendeu? Não vamos fazer vista grossa. Tem um problema dentro da CCB, que acontece muito, que a pessoa fala assim, não vamos se meter nisso, vamos entregar na mão de Deus. Olha, gente, é o seguinte, primeiro que já está tudo na mão de Deus. Tudo está na mão dele. Só que o que você tem que fazer, faça você. Porque senão vai ser que nem aquela parábola que Jesus falou lá do que plantou um e colheu dois, do outro que plantou dois colheu três, e assim por diante. Aquele que recebeu uma só, não plantou e não colheu nada. E ainda nem devolveu o que recebeu. Então não seja você enquadrado dentro dessa parábola. Então o que você tiver que fazer, faça. Aquilo vai me trazer uma consequência. Responda pelas consequências, mas faça aquilo que a sua dignidade, que a sua moral, o seu caráter mandar. Seja digno. Agora nós vamos para o terceiro áudio. Vamos lá. Isso. Então, o que acontece? Mas isso não é bom? Isso não traz povo? Vocês vão entender por que não é bom para a denominação.
Isso significa que para esse pregador tem que se construir uma igreja grande, porque ele atrai muito povo. E igreja grande, ela tem muito custo de manutenção. Muito custo de manutenção. Ou seja, ela vai se equiparar a uma central. Então, por isso que existe essa perseguição. Eu ouvi aberrações, tal como o do ancião mais velho, aqui no Jardim Real nunca vai ter uma igreja. Né? Então, quando nós fomos construir, o segundo ancião disse: nós não vamos te ajudar com 1 centavo. E nesse ponto eles foram fiéis, viu, Bruno? Não ajudaram mesmo com nenhum centavo. Né? Você fala assim no sentido assim: você tem um grupo de anciãos maiores, você está entendendo? E eles têm essa perseguição contra os menores a ponto de não deixar nem que esses menores tenham uma igreja grande, porque se eles tiverem uma igreja grande, eles acabam se equiparando a esses maiores. Positivo. Positivo. Essa é uma perspectiva, né? Sim. Faz parte desse marketing. Então, o que acontece? Vamos lá, ele fala sobre esse nivelamento, né? Ele fala sobre essa questão aí de padronização, ainda ele aprofunda um pouco mais sobre essa questão da inveja dos anciães em querer manter as pequenas igrejas abaixo do poder deles. Então, nós podemos observar aí o que acontece por trás dos bastidores do nível ministerial da congregação, onde vocês podem ver que não existe uma obra de amor por trás, não existe uma obra de piedade e misericórdia, porque eles próprios, eles não se tratam com misericórdia. Então, quando ele traz essa narrativa que o ancião falou com ele, que nunca vai ter uma igreja grande lá, ele não está dando méritos ao povo. Ele está vendo a igreja lotada, ele não está dando méritos. Por quê? Porque ele joga a culpa no cooperador, falando que o cooperador, é o grande causador daquele problema. Por quê? Por conta da pregação, da forma, do estilo de pregação, do carisma. Entende? Na verdade, eles não... vamos falar o português bem claro, né? Eles não querem investir dinheiro com o pobre. Essa é a verdade. Eles acham que lá no bairro do irmão Marcos ou em outros bairros, a irmandade daquela localidade não merece uma igreja grande, uma igreja toda pomposa, toda bonita, porque aquilo depois, durante o decorrer do mês, vai ser uma igreja de grande manutenção. A água dali vai ser mais cara, a luz dali vai ser mais cara, a manutenção daquela igreja vai ser mais cara. E aí é você ter gasto para manter uma coisa bonita e boa para pessoas pobres que vão dar coletas mínimas. Isso então, isso daí, gente, isso aí acontece no dia a dia. Vamos ver, até pelo nosso governo, por exemplo, em bairros, a rua, ela recebe lá, quando quebra alguma coisa, abre algum buraco ali, vem alguém e tampa somente aquele buraco. Mas se você vai nos bairros Faria Lima, Cidade Jardim, lá Paulista, quando se abre um buraco, eles não tampam só o buraco, eles recapiam a rua inteira. A rua fica igual um tapete, certinha, toda por igual. Por quê? Porque naquele local moram pessoas que contribuem com um imposto predial maior. Então eles dão para eles um tratamento maior, um tratamento melhor. E para as pessoas que moram em bairro como nós, já o tratamento é aquele tratamento básico. O seu problema é esse buraco? Vou tampar esse buraco. Aí você olha para a rua, parece um tapete de renda, parece uma coxa de retalho, de tanta emenda de buraco. Mas eles falam, para vocês aí tá ótimo, pelo imposto que vocês pagam, só o buraco tampado já é o suficiente. Então é isso que a congregação está fazendo. Ela quer fazer igrejas bonitas e pomposas, cheias de coisas, para aqueles bairros onde o público-alvo ali, as pessoas que vão fazer comum ali, são de poder aquisitivo razoável, onde elas vão dar coletas um pouco mais generosas.
Não é verdade? Agora nos bairros mais afastados, eles querem fazer uma igreja o suficiente para você congregar. Eles não querem fazer coisa luxuosa, bonita para você. Por quê? Porque no decorrer do mês, no decorrer dos dias, a sua coleta não vai ser o suficiente. Então, quer dizer, eles vão estar gastando mais do que arrecadando. Entendeu? Eles vão estar em déficit. Déficit, né, que fala. Tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: no ramo empresarial, nós temos uma meta chamada per capita, que é inclusive o PIB, né? O PIB brasileiro, o PIB de cada estado. Então, a per capita ela é muito importante também para o crescimento do patrimônio lá, da instituição. Então, eu vou dar um exemplo. O cara tem uma igreja com 100 pessoas. Como é que eles medem, como eles não têm controle de membro, como é que eles medem o gado, né, que a gente chama de gado? Batismo e Santa Ceia. Né? Santa Ceia, na verdade, a Santa Ceia é a principal. Por isso que eles têm que fazer Santa Ceia todo ano, para poder fazer o controle do gado. É como se fosse um inventário. É um inventário, isso mesmo, inventário de patrimônio. Então você é inventariado no dia da sua Santa Ceia. Certo? Você está achando que você está indo lá tomar o corpo, o sangue, na verdade a pessoa está ali, ó, está anotando quantas pessoas que tomaram. Para quê? Para que ele possa ter um controle. Ele vai pegar aquela quantidade de pessoas que tomaram a ceia, e aí ele vai medir versus a coleta. E aí ele vai analisar o seguinte: a coleta desse mês aqui, normalmente a coleta dá mais ou menos 5 mil reais. Certo? Nós temos 100 pessoas dentro dessa igreja. Então quanto que cada pessoa na média está contribuindo? 50 reais. Você pega 50 multiplicado por 100 vai dar uns 5 mil. Verdade. Esse é o cálculo. Poxa, mas eu quero fazer com que a Marcela, que dá 50 reais, eu quero fazer com que ela dê um pouco mais. É simples. Eu tenho lá uma despesa a mais, eu preciso arcar com um custo a mais. Ou, por exemplo, eu tenho uma meta de 5 mil todo mês. Certo? E eu estou com 4 mil no caixa. Eu preciso bater essa meta para poder entregar para o Braz. Porque o Braz trabalha com meta. Vocês vão ouvir aqui no áudio. Então, como é que faz para poder bater essa meta? Só um instantinho, por gentileza. Então, como é que faz para bater essa meta? É muito simples. Eles pegam um pregador profeta, um pregador, né, que eles chamam de tocha, eles mandam naquela igreja para poder atingir aquela meta. Inclusive isso é feito até pelo governo. Por exemplo, quando o governo ele quer aumentar a arrecadação do Estado ali, eles promovem feiras culturais, eventos na cidade, trazem shows de fora. Aquilo tudo rende um valor para a prefeitura do local, para a prefeitura daquele estado. Né? E isso é o que eles fazem. Eles vão lá, traz um pregador lá, profetão. Opa, vai ter um show exclusivo dele naquele dia. Aí todo mundo corre, lota a igreja, todo mundo já sabe que é rodízio de coleta. Então as pessoas já vão com o bolso preparado para acabar o culto ali, doar. Então ali eles acabam tirando, às vezes, em um culto, uma arrecadação que eles demorariam aí 1 ou 2 semanas para tirar normalmente nos cultos comuns. Né? Por exemplo, vocês podem observar, o pregador, por exemplo, Luiz de Viçosa, por que os caras colocam Luiz de Viçosa para atender? Porque ele dá coleta. Porque a Irmandade gosta e vai lá e, além de voltar para a igreja, ele conseguir seduzir pela Bíblia, usando a Bíblia, ele faz com que o povo ainda dê coleta. O ancião lá da Itália, o ancião veio lá da Itália para cá, por quê? Porque dá coleta. As pessoas se sentem seduzidas por aquele ancião e ele traz uma narrativa perfeita, bonita, te faz chorar, entendeu? Mas aquela pregação não tem base nenhuma bíblica, mas ele consegue arrancar o teu choro e arrancar o teu dinheiro, porque a base é isso. Então a congregação, ela trabalha com isso. E só não acorda quem não quer enxergar. Certo? Agora nós vamos para o quarto áudio, né? Sim. Para o quarto áudio. Igrejas padronizadas, salvo erro, vai de capacidade de 60 pessoas a 120. Não passa disso. Não passa disso. Ou seja, as próximas igrejas que forem construídas, elas vão ser atendidas pelo Braz.
Então, já mas aí isso tudo envolve o que? Uma empresa também por trás disso? Enfim, aí eu não sei, não sei se você sabe responder. Sim, uma igreja, uma entidade religiosa que fabrica a igreja, ela fugiu da sua atribuição, né, de propagar o evangelho. E ela agora já se tornou uma empresa que constrói os seus próprios templos e fornece os seus próprios templos, né? Então isso está acontecendo já há algum tempo. Pode falar. Eu vejo que você tem uma boa construção de pensamento. A minha pergunta é uma pergunta também direta para você. A construção de pensamento do Marco do Vila é de muitos cooperadores que existem dentro da CCB, ou você se considera uma pessoa que é um pouco fora da caixa, vou botar assim, entendeu? Fora da caixa. Ou a maioria deles pensa assim, mas às vezes não tem essa coragem, às vezes não tem disponibilidade, que a gente sabe o quanto é fácil, é difícil. Não é fácil, assim. Não é fácil. Vamos encarar tudo isso, né? Ter coragem para vir falar, ter coragem para enfrentar, não é uma coisa fácil, a gente sabe. A gente tem que compreender isso. Mas a maioria dos cooperadores tem esse tipo de pensamento, como você tem também, ou não? Bruno, eu estou no ministério há 30 anos, né? Eu mantive a pureza. Eu mantive a pureza. Por quê? Eu via alguma coisa nesse sentido, mas nós temos família, nós temos a família, a igreja envolvida. Então, eu me doei para a igreja onde eu atendo, me doei para a família e procurava não ver essas coisas. Os cooperadores, eles também pensam que essa perseguição é só ciúmes. É ciúmes. Bom, vamos lá. Ele fala sobre os demais cooperadores, né? O Bruno pergunta categoricamente para ele. Como ele teve e tem as amizades com os cooperadores, né? Ele pergunta: os demais cooperadores também têm essa mesma percepção? Tem o mesmo pensamento. O mesmo pensamento dessas questões dos cooperadores para com os anciãos, dos anciãos para com os cooperadores, e referente ao Brás também, porque se vocês observarem o vídeo completo, ele fala sobre as metas que cada uma lojinha, que é as igrejas da congregação, elas têm. Tem igreja que tem uma meta de 3%, tem uma igreja que tem uma meta de 5%. O que são essas metas? Simplesmente são os custos. Entendeu? Então, aqui nem a minha esposa ela falou, do recapeamento da rua do bairro e o recapeamento da rua lá do centro, né? Quem dá mais, recebe mais. Quem dá mais, recebe mais. Por exemplo, nós temos na congregação do Brás um elevador que foi feito para o Jorge Cury quando ele teve problemas de mobilidade. Entende? Nós temos congregações onde foram feitas regalias para os anciães e não foi feito pela Irmandade. Por quê? Porque aquela igreja foi feita para aquele ancião. Foi um presente para aquele ancião. Entende? Por exemplo, a congregação de Campinas, ela foi feita como presente para aquele ancião. E Delbrando Maciel. A congregação de BH, inclusive eles estavam até fazendo culto online, né? Estão fazendo culto online. Aqueles benefícios são para aquele ancião, porque aquele ancião, ele obteve um destaque. Ele contribuiu. Trabalho, né? Ele conseguiu fazer com que a Irmandade trouxesse valor, dinheiro para a instituição. E o que os anciãos mais velhos eles veem? Esse cara aqui tem que ser tratado melhor do que aquele outro. Isso acontece nas empresas, gente. A gente vê lá que você entra lá no comércio, tá lá, destaque do mês. Isso mesmo. A pessoa ali, ela por ter batido as metas, por ter feito todo o seu trabalho, ter seguido as regras da empresa, ter trago o resultado que a empresa cobrava dela, ela recebe ali um destaque, né? No caso da congregação, o destaque que eles dão é a pessoa ter ali um grande templo, uma igreja bonita para receber as pessoas. E aí por diante, né? Fora aquilo que a gente não sabe, né? O que a gente finge que não sabe, né? Isso é a valorização de pessoas. E na verdade o que acontece é um coligado com o outro, porque cada um sabe uma sujeira do outro.
Então, esse cara aqui ele tem destaque porque a igreja dele lota, a per capita dele na região é muito boa, entendeu? Então, assim, ele tem que fazer vista grossa, ele tem que passar a mão na cabeça de pessoas, ele tem que ser político, entendeu? Ele tá vendo que tá acontecendo uma sujeira ali de desvio de coleta, ele vai ficar caladinho, ele tem entendeu? Que usar lá a técnica dos 3 macaquinhos, vocês sabem qual é essa técnica? É aquela técnica do que não vi, não falo e não escuto. Então, é essa técnica que eles usam lá. E isso é inimitado pela Irmandade. Quando a Irmandade pega, vai lá, contribui, financia, faz tudo para eles colocar os planos dele em ação, aí o que acontece? Acontece que eles começam a fazer as coisas lá e a Irmandade fica lá. Ai, aquilo ali tá fazendo errado. Ah, não vi. Olha, pega na mão de Deus. Pega na mão de Deus. Falar porque aquilo ali não está sendo feito da forma certa. Ah, não vou falar nada. E assim vai indo, entendeu? Olha, você ouviu aquele ali desviou a coleta? Não escutei. É assim, entendeu? Então esses cooperadores que o irmão Marcos ele informa aqui, esses cooperadores eles são coniventes com o erro. Por quê? Porque o irmão Marcos ele coloca assim, mas eles acham que existe uma perseguição. Não, na verdade eles estão vendo mesmo a sujeira. É porque eles não querem perder o posto deles. O Marcos ele teve dignidade de fazer o canal dele e trazer a ideologia deles e bater de frente. Num áudio que ele soltou um tempo atrás, ele falou: até quando que vocês vão viver nessa podridão, nessa servidão, né, nesse escravagismo, sendo levado por esses homens que eles acham que só porque eles têm cabelo branco, que eles podem fazer regras na sua vida particular. E eu bato o pau pro irmão Marcos. Ele foi digno. Ele foi honroso nisso. Entendeu? E lembrando vocês que os canalhas também envelhecem. Então, não acreditem em todo mundo que tem cabelo branco. Entendeu? Não acreditem. Entendeu? Então, essa questão que o irmão Marcos ele cita sobre os cooperadores, eles simplesmente eles fazerem vista grossa e só achar que eles estão tendo uma perseguição porque eles são profetas. Mas é porque eles são perseguição também? De ser perseguido? Será que também não é medo de ser perseguido? Sim. Então, isso essa narrativa que ele fala sobre esses cooperadores que eles acham que estão sendo perseguidos, porque é só uma mera de uma perseguição, nada mais é do que aquele tópico de ensinamento onde eles falam que alguns pregadores fizeram um pacto com o diabo. Por isso que eles querem padronizar a ponto de que o ancião fale uma coisa e o cooperador fale a mesma coisa. Eu gostaria que um dia um cooperador ou ex-cooperador, até o irmão Marcos, se o irmão Marcos puder, né, responder, como é que eles chegaram à concepção, como é que eles definiram que certos anciãos, cooperador, fizeram pacto com o diabo. Partindo do pressuposto que o diabo não existe. O diabo somos nós mesmos. Quando a gente deixa o mal falar mais alto do que o bem. Então eu gostaria que alguém pudesse me explicar, pudesse vir me dizer como é que eles chegaram nessa concepção de que estes fizeram um pacto com o diabo. Será que eles foram lá e acenderam uma vela vermelha e preta lá e dançou a dança da chuva lá para poder receber? Porque eu fico imaginando isso, né? Então assim... se alguém puder me responder, eu agradeço também. Agora nós vamos para o quinto e último áudio. Vamos lá. Foi uma pergunta aqui. Lembrando que o áudio do Bruno na live dele estava com problemas. Então, qualquer coisa que vocês não entendam, a gente vai tentar narrar para vocês aqui. A gente ouve tanta coisa, cara, que a gente não sabe o que é verdade, o que é especulação, o que não é. Do seu ponto de vista, né, real ali dentro, existe algum tipo de percentual por meio de coleta que realmente vai para o Brás ou que vai para a central da sua cidade e essa central ela distribui para o Brás? Isso é real? Ou não? Completamente real. Completamente real. Eu vivi, né? Eu cheguei a pegar no início do meu ministério, coisa do primeiro ano, a CCB ela já teve essa pureza de a coleta da manutenção e piedade ficar no local. Mas a partir de então, são 30 anos que a coleta vai totalmente para a central, totalmente.
eu cheguei a coleta ir totalmente para a central e não voltar mais. A não ser pagar as contas, né? Num ano, eles raparam as manutenção 80%, 2 vezes. Quer dizer, então isso vai mesmo. O irmão presidente, na hora que ele falou que tinha um caixa para fazer uma igreja para 10 mil pessoas no Brás, ele estava pedindo ajuda para a Baixada Santista. Vocês estão mandando pouco, tem que mandar mais. Tem que mandar mais. Isso, tem que mandar mais. Mas tem meta? Oi? Tem alguma meta? Não, né? É só falar, mas não tem meta. Ó, mês tem X. Tem. É estipulada a percentagem. É estipulada uma percentagem. Tem que ir essa percentagem. E ele estava querendo que essa percentagem aumentasse. Por isso que eu estou falando com os irmãos que estão nos ouvindo. Denominação é isso. Você cria um gigante e tem que alimentar ele. Não tem como escapar disso. Por isso essa... Vamos lá, então, reforçando tudo aquilo que eu já havia falado, né? Sim, que nós temos falado, outras pessoas têm falado. Pessoal, congregação não é igreja, não é uma seita, é uma empresa. Isso é fato. Não tem mais como negar isso daqui. Se você não quiser concordar com nós, você não concorda, mas besta você não pode se fazer. A igreja não é mais igreja. A congregação já não é mais seita. Já passou a ser uma empresa mesmo. Uma empresa a qual só quem ganha é quem está lá no topo da pirâmide. Entendeu? Vocês financiam, vocês pagam, vocês fazem tudo, porque o dinheiro é de vocês. Só que vocês não cobram, se fazem de besta, de dementes, não vai atrás da verdade. Aí vocês são manipulados. Vocês nada mais é que os empregados deles. E que empregados que trabalham de graça e que ainda pagam para trabalhar. Isso que ainda que é pior. Porque eu vejo pessoas dentro da congregação, por exemplo, chorando miséria. Porque você não encontra um crente da congregação para você perguntar para ele assim: tá tudo bem, irmão? Para ele não pegar e falar assim: oh, tô na prova, oh, tô na dificuldade, ora por mim, oh, tô passando um cálice difícil. É sempre assim, sempre tem alguma coisa para reclamar. Mas chega o dia de coleta, ele tá lá, com a coletinha dele para dar. Irmão, pega esse dinheiro dessa coleta que você vai dar, começa a jogar numa conta. Começa a jogar. Eu te desafio a fazer isso. Joga numa conta. Entendeu? Que vocês vão ver no final do ano o valor que vocês vão ter. Aí você pega esse valor e multiplica ali pelo número de pessoas da sua comum. E você vai ver quanto que no ano, possivelmente, porque vai ter gente que vai dar mais do que você, é óbvio, que vai contribuir mais vezes do que você, mas você vai tirar uma média de quanto que aquela igreja rendeu para o Brás em um ano. E eu tenho certeza que vocês vão chegar a números muito assustadores, viu? Então se preparem para isso. Só que assim, vocês preferem fingir que não estão vendo isso. Vocês preferem fingir que tá tudo bem. Só que vamos para frente que atrás vem gente, né? Vamos ver como é que vai andar o andar da carruagem. O dia mal chega para todo mundo, gente. O dia difícil de desemprego, o dia de enfermidade chega para todo mundo. E quando chegar para você, que você achar que você vai receber o tratamento que você acha que a congregação dá, é aí onde você vai descobrir quem é a congregação de verdade. Isso que o irmão Marcos finalizou nesses áudios, obviamente que essa live aí foi mais de 2 horas, mais de 2 horas. Vale a pena assistir, né? Eu peguei os trechos onde falam sobre o âmbito ministerial e a questão das metas, que para mim isso foi de suma importância retransmitir a vocês e deixar aqui nesse canal, além dos agradecimentos ao irmão Marcos, também o meu repúdio à congregação em uma série de questões. Por quê? Porque o que eles colocam em cima do púlpito? Que aquilo ali é a graça de Deus. Eu não vi o Messias em momento nenhum falar que a congregação ou a igreja de pedra
era a graça de Deus. E ele já sabia que isso ia acontecer nos dias de hoje. A graça é um favor imerecido. A graça foi a dádiva de Deus de ter reconciliado ele com ele mesmo na cruz. Essa foi a dádiva gloriosa, ao qual em obras nós não conseguimos pagar. Nós nem podemos pagar, porque não é por obras que nós entramos no céu, mas sim pela misericórdia, mas sim pela graça, mas sim pelo favor imerecido. E vocês veem que ele fala de cobrança, de dobrar meta. Então, quer dizer, eles sabem o momento que as pessoas estão passando. Aí ele chega lá, o cooperador, com 5 mil. Olha, minha igreja rendeu 5 mil esse mês. Não, a gente precisa de 10. Você precisa no próximo mês trazer 10. Mas eles não param para pensar como é que, da onde as pessoas vão tirar para no próximo mês contribuir com 10 mil. Então quer dizer que quando você estava lá no chamado mundão que eles falam, você estava usufruindo do teu dinheiro para você bancar para você bancar você e a sua família. Quando você entra nessa suposta graça, você tem que financiar a instituição. E aí eles chamam o mundão que você saiu de Egito, mas o Egito é lá dentro, aonde você tem que trabalhar de graça e ainda tem que pagar pelo seu trabalho. Por que pagar pelo seu trabalho? Porque se você não contribui, não tem ferramenta para você trabalhar. Se você não contribui, não tem comida para você comer na hora que você está fazendo o trabalho. Não tem material para você construir. Não tem nada, então, na verdade, né? Então é você que contribui, você que constrói, você financia o negócio e no final você não tem possibilidade de dar uma opinião. Porque no dia das reuniões, eles vão chamar aquela meia dúzia, vão levar até uma sala, eles vão mostrar o mapa de resultado e apontar para cada um: olha, parabéns, você bateu a sua meta, você vai ganhar esse benefício. Você não. Você, infelizmente, você não conseguiu a sua meta, então a partir do mês que vem você vai ter 1% a mais. Então você é obrigado a pregar, a ficar mais tempo trabalhando lá para eles, você é obrigado a pregar mais, tirar com ele da cartola, chamar pregadores para dentro da sua instituição, da sua pequena lojinha, para que você possa seduzir pessoas, trazer um falso evangelho e aquelas pessoas poderem contribuir mais. E isso que o irmão Marcos falou durante essa live, gente, é a pura verdade. Porque um irmão, um tempo atrás, entrou em contato conosco. Ele é de Maringá. E ele estava conversando, falando que ele foi, junto com mais 3 companheiros, mais 3 pessoas que trabalhavam ali na administração de outras comuns congregações da região. E eles foram para uma reunião no Brás. E ele falou assim que quando chegou lá, começou a reunião, ele falou assim: eu fiquei escandalizado de ver o quanto eles humilham o cooperador quando chega lá, que o cooperador não chegou com o valor esperado de coleta. Se a meta da igreja era 10 mil reais por mês, e o cooperador chega lá com 6, 7 mil, eles pegam e falam para ele: ó, você está devendo então 3 mil. A sua meta era 10, você só trouxe 7, você está faltando 3 mil. Então, próximo mês, você não tem que trazer mais 10, você tem que trazer 13, que é para pagar os 3. Então a gente vê que é meio que um formato de cooperativa mesmo. Você tem que ser fiel ali ao valor que foi estipulado para você. Senão a engrenagem não funciona da forma que eles querem. E aí ele até falou que durante essa reunião aconteceu inúmeras coisas. Ele falou que não podia muito relatar, né? Porque tem um sigilo ali. Então ele pegou e falou por cima, que ele ficou assustado com isso, das metas, né? E aí ele pegou e falou assim que junto com esses companheiros, todos os 4 pegaram e saíram da administração e saíram da CCB também. Então, para vocês verem que as pessoas estão começando a abrir os olhos, entendeu? E quem tem dignidade, pega e não fica no meio disso. Porque não adianta, gente, vocês terem ali um título de crente, um título de cristão, um título de servo da CCB, de servo de Deus, se vocês não andam com dignidade. Jesus não andava dessa forma. Não foi isso que Deus ensinou para vocês. Então vocês estão perdendo a dignidade de vocês para fazer a vontade desses homens. São só homens. Tem palavras aí que a gente escutou essa semana, que a palavra foi só terror, só terror. Só terror. Sabe o que é você pegar, entrar dentro de uma sala
e todo mundo você começar a te xingar, te humilhar, te derrubar, falar assim que você não vai vencer, que você não vai ser ninguém. Foi isso que eu vi, uma sessão de tortura. Ali foi uma sessão de tortura, aonde o caboclinho lá amaldiçoou até a 4ª geração. Até a 4ª geração, ninguém nem sabe se você está na sua 1ª ou 3ª geração, ou 2ª, mas ele já amaldiçoou até a 4ª. Entendeu? Então, isso a gente vai ver muito daqui pra frente. Fiquem atentos a isso. Palavras colocando medo de vocês, para vocês não saírem de lá. Por quê? Porque eles não querem perder a mão de obra e eles não querem perder a peça que faz a engrenagem CCB funcionar. Inclusive, nós vamos soltar alguns vídeos aqui para alguns dias. Vídeos terríveis. Vocês vão se espantar muito. Vão ser piores do que aqueles que a gente mostrou antes. Vocês vão se espantar. Quem ficou com a gente até o final desse vídeo aqui, acompanhe os nossos próximos vídeos, porque vocês vão se espantar com aquilo que nós vamos mostrar sobre a congregação que está no Brasil. Eu quero colocar uma conclusão aqui. A conclusão é o seguinte: o que Jesus, com a mente de Cristo aqui agora, o que Jesus ele falou? Quem são os verdadeiros especiais com a mente de Jesus Cristo? Os verdadeiros especiais com a mente de Jesus Cristo, ele deixou claro que é viúva, órfão, ele deixou claro que é o preso, porque ele falou, quando me viste preso, foste me visitar. Quando me viste nu, me deste o que vestir. Então, aquele que está nu, aquele que está com fome e aquele que está com sede. Esses, independente de placa, de igreja, de instituição, seja católico, seja cristão, seja bandista, de qualquer denominação, esses sim são os verdadeiros especiais. Com a mente de Jesus Cristo, eu exponho isso a vocês. Esses são os verdadeiros especiais. Verdade. Eu quero agradecer a todos por mais um vídeo, vocês estarem conosco. A gente mais uma vez pede perdão para vocês. A gente tem deixado alguns dias aqui sem vídeo, mas como o Michel já falou lá no começo deste aqui, a gente está também buscando atrás dos nossos objetivos, estudando as nossas metas, né? A nossa vida precisa também continuar. Então a gente se divide aqui entre os nossos objetivos, as nossas prioridades e o canal, vocês também. Mas a gente não esquece de vocês, então estamos aqui sempre observando, analisando, vendo aquilo que a gente pode trazer de verdade, de reflexão para vocês também. Então eu peço para vocês, ajudem nós, compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, para que esse vídeo possa chegar para as outras pessoas que ainda não conhecem, que estão de repente em busca da verdade, de esclarecer algumas dúvidas. Compartilhe com essas pessoas no seu WhatsApp, no seu Facebook, as pessoas que você conhece, que estão ali, vivendo ali nessa dificuldade de religião, sofrendo. Indique o nosso canal. Fala, vai lá no canal tal, vai lá, assiste o vídeo lá, você vai gostar. Convide essas pessoas. Tenha o bem que você quer para você, dividam com elas também. Então compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que a gente possa chegar às pessoas que ainda não conhecem o nosso canal também, tá bom? Gente, Deus abençoe a todos vocês que continuaram conosco até o final do vídeo. Reforço os agradecimentos e todas as solicitações que a minha esposa fez, compartilhamento, ativação do sininho para você receber todos os nossos vídeos e também deixar o seu comentário para a gente poder dialogar, tá bom? E um grande abraço mais uma vez para o nosso irmão Marcos, do Vila Real. Que Deus abençoe o irmão, que dê forças, porque eu sei que não vai ser fácil para o irmão após essa live. O irmão vai ser muito perseguido, mas que Deus dê força para que você vença. E Deus abençoe pela dignidade que você está tendo de vir expor a verdade para as pessoas. Também queremos agradecer ao Bruno por esse trabalho dos podcasts, tem ajudado muito, né? Inclusive nós participamos com ele e esperamos participar mais vezes, que a gente possamos conversar mais. Enquanto mais a gente refletir, dialogar, melhor vai ser para nós. Mais esclarecimentos nós vamos ter. É isso aí, turma. Deus abençoe a cada um, a paz e a graça a todos. Amém.